Olá, falemos de temas de paleontologia. Falemos de tipos de fósseis. Para nos acompanhar neste tema, preparei uma apresentação. Vamos, pois, falar de somatofósseis e icnofósseis. Já vimos em conversas anteriores qual o conceito de fóssil que usamos no Departamento de Geologia da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, quer em temas de investigação, quer na sua vertente pedagógica. Importa também, para além de definir o que é um fóssil, ter claro o que é que os fósseis não são. Os fósseis não são organismos. Quando temos um exemplar como este aqui representado, em boa verdade, isto não é uma amonite. Isto é um fóssil de uma amonite. Porque uma amonite é um representante, ou era um representante, de um grupo de cefalópodes, hoje em dia extinto. Era um organismo. É preciso também ter em conta que os fósseis, na atualidade, muitas vezes nada têm de orgânico, nem nunca tiveram, nem sequer alguma vez foram organismos. É uma das particularidades dos fósseis. Por exemplo, quando temos pegadas fossilizadas, essas pegadas nem hoje nem no passado foram organismos. São o resultado de uma atividade comportamental de um organismo que deixou um vestígio, vestígio esse que fossilizou. É, pois, importante ter em consideração e ter sempre presente que os fósseis são entidades geológicas e devem ser vistos, tratados e estudados como entidades geológicas. Entidades geológicas particulares, com uma origem biológica remota, mas que são entidades geológicas. Assim, reparem, quando na definição de fóssil que usamos nas nossas atividades, referimos que fósseis são todo e qualquer vestígio orgânico, somático e ou de atividade vital, temos precisamente contemplados aquelas duas categorias principais de fósseis que vamos discutir hoje. Por um lado, temos os fósseis de elementos somáticos, ou seja, de elementos corpóreos, de elementos do corpo dos organismos do passado. Neste conjunto que aqui vem, serão estes. E por esta altura, vocês já repararam que há aqui um deles que de facto não encaixa nesta categoria, que é o coprólito, que é um excremento fossilizado, não é uma parte integrante de um organismo que esteja preservada como fóssil e, portanto, deve ser retirada daqui. Portanto, estes os vestígios somáticos. E, por outro lado, aqueles vestígios que são evidências de atividade vital, evidências de comportamento de organismos do passado. Nestes exemplos que aqui temos, temos os ovos, as pegadas, pistas de deslocação, alimentação de trilobites e os coprólitos, os coprólitos que já referimos. Quais é que são, então, os dois tipos básicos de fósseis que, de uma maneira quase simplista, contemplam esta diversidade na definição? São, por um lado, os somatofósseis, os fósseis de partes integrantes do corpo de organismos do passado, e, por outro lado, os icnofósseis, os fósseis de vestígios de atividade vital, de comportamentos produzidos em vida por organismos do passado. O termo somatofóssil foi composto com base nos elementos gregos e latinos somato, que por um lado significa corpo, e o elemento latino fóssil. Este termo foi introduzido na prática pedagógica e de investigação do Departamento de Geologia da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, ainda nos anos 90, e surge, por exemplo, neste trabalho já claramente destacado e definido. Exemplos de somatofósseis: os fósseis de ossos, os fósseis de conchas, de carapaças, de folhas, de troncos, de dentes. Referimos os fósseis de conchas. Os moldes internos e externos dessas mesmas conchas, ou do que quer que seja, de outros elementos corpóreos, são também somatofósseis, porque são vestígios de elementos corpóreos de organismos do passado. Já o termo icnofóssil é um termo mais antigo, foi introduzido por Zeilacher em 1956 e é constituído pelos elementos
grego ikno, que significa vestígio, e latino, fóssil. Muitos comportamentos geram vestígios passíveis de ser fossilizados, já que os organismos têm comportamentos muito diversificados e desses comportamentos resultam em interações com o substrato que podem vir a ser preservados no registro geológico. Contudo, há 4 comportamentos, há 4 atividades que mais frequentemente geram vestígios passíveis de serem preservados. Quais é que são esses comportamentos? Já falámos deles, de uma maneira ou de outra, implicitamente ao longo destas nossas conversas. Um deles é a deslocação. Trilhos e pegadas, como estas pegadas de dinossauro, são dos elementos que refletem esses tais comportamentos, nomeadamente de deslocação. Também os vestígios de alimentação, quer no início do processo, como neste caso aqui, uma marca de predação, uma perfuração produzida na concha do bivalve por um gastrópode carnívoro, quer a meio do processo, os gastrólitos, por exemplo, quer no final, os coprólitos, que também já referimos. Também a habitação, ou seja, aquelas estruturas que são produzidas pelos organismos para se abrigarem nelas, geram muito frequentemente vestígios passíveis de fossilizar. Neste caso aqui, o que temos são túneis produzidos por crustáceos escavados em substrato móvel, túneis esses que se encontram aqui preservados em relevo inverso, portanto, neste caso em relevo positivo, uma vez o sedimento envolvente tendo sido eliminado. E depois, claro, o exemplo dos icnofósseis de reprodução, como estes ovos de dinossauro que aqui estão representados. Temos que ter sempre a noção de que a natureza é complexa, ou seja, que por muito elaborados que os nossos esquemas sejam, a natureza consegue ter sempre mais nuances que muitas vezes os nossos esquemas e os nossos conceitos não conseguem abarcar ou transmitir de maneira absolutamente fiel e exata. Por exemplo, é verdade que a maioria dos icnofósseis resulta de interações de organismos com o substrato, quer de substrato móvel, que pode ser moldado, quer de substrato duro, que é perfurado. Aqui um exemplo de um crustáceo, na atualidade escavando uma galeria em sedimento móvel, em areia não consolidada, mas a verdade é que há também icnofósseis que não resultam de interações deste tipo. Já imaginaram quais? Por um lado, os ovos, estruturas que são produzidas pelos organismos para serem descartadas, não são elementos que façam parte integrante, nem mesmo durante algum curto período de tempo, do corpo do organismo produtor, e por outro lado também os coprólitos, vestígios de fezes, de estruturas e de produtos de rejeição fossilizados. São, por exemplo, os coprólitos que nos permitem entender que este tipo de fenómeno já, enfim, existe desde o Paleozoico inferior. Assim, reparem um exemplo em que quer somatofósseis e icnofósseis se conjugam no mesmo vestígio fossilizado. Tem aqui o fóssil extraordinário de um dinossauro oviraptor do Cretácico da Mongólia, no seu ninho, e reparem, temos por um lado icnofósseis, os fósseis dos ovos, que neste caso, inclusivamente, possuíam embriões no seu interior. Desta maneira, reparem, é a casca do ovo que constitui o icnofóssil. O fóssil do embrião pertence à outra categoria. Por outro lado, temos aqui os ossos fossilizados de um dos progenitores que produziram esta postura e aqui os ossos fossilizados do embrião. Neste caso, estamos a lidar com somatofósseis. E aqui uma representação, uma reconstituição desse embrião e também uma imagem artística de ilustração científica do dinossauro progenitor na postura sobre o ninho em que ficou fossilizado. Somatofósseis e icnofósseis não são
categorias antagónicas, são apenas duas vertentes do registro paleontológico. Os fósseis, como já foi dito, não são organismos, portanto, revestem-se de aspectos que os organismos não apresentam. Daí que estruturas como pegadas, ovos, galerias sejam incluídos na categoria dos fósseis, dentro dessa outra categoria que são os icnofósseis. Não há fósseis bons e fósseis maus, todos os fósseis possuem informação que nos é útil, mas alguns fósseis portam mais informação de um tipo e outros de outro. Por exemplo, no caso dos somatofósseis, mais frequentemente eles nos dão informação sobre aspectos anatómicos dos organismos do passado e também são um registro dos processos pós-morte, ou seja, os aspectos de transporte, desarticulação, erosão, fragmentação que afetam os restos esqueléticos após a morte ficam registados nos somatofósseis. Já os icnofósseis, uma vez que são o registro de uma atividade produzida em vida, têm e dão-nos informações completamente diferentes. Por exemplo, nós sabemos a velocidade a que alguns dinossauros se deslocavam porque temos as suas pegadas, os seus trilhos, que são um registro da atividade de deslocação desses mesmos dinossauros. O que é que somatofósseis e icnofósseis têm em comum? É que todos eles portam informação paleobiológica sobre organismos do passado. Mas atenção, não só. Os fósseis dão-nos outro tipo de informações também. Por um lado, dão-nos também informação tafonómica, ou seja, a informação geológica sobre as condições pós-morte de formação dos fósseis e das jazidas fossilíferas. Abordaremos este tema mais tarde, espero. E dão-nos também informação cronológica, ou seja, informação sobre a idade relativa das associações fossilíferas e dos estratos que contêm essas mesmas associações. E por hoje ficamos por aqui, neste tema dos somatofósseis e icnofósseis. Espero encontrar-vos em encontros similares sobre temas de paleontologia numa próxima oportunidade. Até à próxima.